Olha só, meus amigos do esporte, foi um baile em Assunção, né? O Cruzeiro controlou todo o primeiro tempo, fez 2, poderia ter feito muito mais, sentiu que o adversário não ameaçava e não ameaçava mesmo. Aí voltou para o segundo tempo, seguiu controlando o jogo. O Cássio praticamente assistiu do gramado, sabe? Trabalhou muito pouco ou quase nada. O adversário chegou muito pouco também, né? E o Cruzeiro seguiu absoluto para fechar o placar por 2-0, então, desculpa, já pode beijar a viúva. Não consigo ver a menor possibilidade do Cruzeiro tomar uma volta do Libertad na semana que vem. E aqui não tem essa de arrogância não, tá? Não tem, mas também eu não sou cego, né? Quem viu o jogo sabe que eu não estou exagerando. A disparidade entre as duas equipes, ela ficou escancarada e só não viu quem não quis. Falei hoje na Band que o Cruzeiro ganharia o jogo, porém eu falei um 2-1 e fechou 2-0, mas poderia facilmente ter sido um 5. Um 5, fácil. Então quem buscou o mínimo de informação sobre o adversário sabia que era um time pesado, que era um time lento, de poucos recursos, até com uma certa limitação técnica. Então deu a lógica total e absoluta, o Cruzeiro ganhou e deu um passo dinossáurico para uma das semifinais da Sul-Americana. É isso, minha gente. Beijo na alma. Utilizou muito bem, não só o William pelo lado direito, mas o Marlon também apoiou bastante. Tanto o Gabriel Veron como o Lautaro Dias afunilavam para gerar esse espaço para os laterais, e essa era uma marca muito forte do trabalho dele. Matheus Pereira, mais uma vez, voltando ali a ser protagonista, voltando a ditar o ritmo do time. E com algumas mexidas, ele sacou o João Marcelo, que baixou muito de produção, colocou o Villalba por ali, o time respondeu bem. E no meio, sem o Wallace acabou sendo um desfalque, ele vai com Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, e esse meio campo passou a controlar mais e teve um conforto no jogo que fez com que o torcedor cruzeirense voltasse a confiar nessa equipe. Por falar em conforto, o Cruzeiro tem uma situação bem boa com relação a outras competições, que ele tem o Brasileirão. Ele está numa situação confortável no Brasileiro, né? Aquela situação do ano passado, brigava para não cair e tal, e tem uma situação... Brigando por vaga direta na Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, mais que a situação dele, com a situação do Inter, ele se afastou de um bloco ali de... Exatamente. Já tem 41, se eu não me engano. E aí, ele olha para a Sul-Americana, num confronto que se encaminhou muito bem agora para a classificação. Semana que vem entra ligado. Só entra ligado no jogo e tal, não achar que já foi ligado, e vai passar. Ele olha para uma semifinal, onde esse Cruzeiro aí, ele é favorito contra qualquer um dos dois. Eu não vi o jogo do Lanús contra o Independiente Medellín, vi os melhores lances. Um bombardeio do Lanús. Exatamente. E não é um timaço. Não é um timaço. 0-0, o Independiente Medellín jogando com linha de 5 ali, dá pra... O Cruzeiro, a gente tá falando assim, encaminhou bem a classificação para a semifinal, Pedro, mas assim, eu acho que o Cruzeiro tem uma situação muito boa para ser finalista. Uma coisa. Quando você fala, eu vou ressaltar isso porque o Cruzeiro passou péssimos bocados, segunda divisão, etc. Quando a gente fala de camisa e olha pro continente, essa é pesada. Pra caramba. Essa é pesada. Pra caramba. Não é uma camisa qualquer. É um time acostumado a jogar, a camisa acostumada a frequentar grandes lugares, torneios continentais, etc. E é assim. E quando você fala, o Independiente Medellín, o Lanús, é óbvio que sua camisa não resolve jogo, você está cansado de saber sobre isso, mas não dá pra comparar. Sem dúvida. Não dá pra comparar. Nossa senhora. Desculpa, Pedro. A diferença é gigantesca. É que eu acho que tudo isso é muito bacana. Só que eu acho que também é um Cruzeiro que ele não vai pensar nisso. Ele está pensando se a vantagem poderia ter sido maior hoje. Como é que ele faz para não ser traído por uma afobação, por uma certeza de classificação na próxima semana. Depois ele vai ver se veio o Lanús de fato, porque bombardeou, se veio Independente Medellín. Jogou na Colômbia. Joga em casa. Eu acho que esse papo ainda está um pouco distante. Passaram por alguns apuros e de certa forma algumas barreiras que fazem com que o Cruzeiro encorpe, com que o Cruzeiro tenha confiança para acreditar que é um dos favoritos na Sul-Americana. Porque a gente vinha com esse papo lá atrás, pelos reforços, a projeção... Os reforços ajudaram muito, né? Muito. Foram se encaixando bem. Mas a duras penas também. Não, sim, e até alguns que ainda não se encaixaram. O Brasil tem que parar exemplo, com essa... Parece que é uma necessidade, parece que é um fetiche para demitir o Seabra.
Parece que é um fetiche, cara. É, Não, mas aí Estão esperando a primeira. Outra coisa, de início largou um áudio. Já mandou essa que foi um erro. E eu que passei o programa gritante. inteiro concordando com ele, agora eu vou discordar. Que duras penas. Não, a duras penas que eu digo, não foi um encaixe imediato que o dono imaginou. Normal. Mas a expectativa Olha a era colocação do time no Campeonato Brasileiro. essa. Sim, é boa. Olha a situação do time na Copa Sul-Americana. Dava pra exigir mais? Não, mas o que eu digo, Birner, é que antes a equipe estava pronta e jogando ali até de um modo quase automático. E tem que parar com esse clima infernal pro treinador. Ah, mas vai perder a próxima. Parece que fica uma torcida pro cara perder pra poder trocar. Tem um fetiche pra trocar. Mas eu acho Deixa que o cara Quer dizer que trabalhar. sempre é perseguido Ele e o Tite é bom. defendido. No final das Pois contas, eu resumo o é, mas programa. ele é bom treinador, o trabalho é bom. O que esse cara fez sem os reforços já mostra a capacidade Mas dele. Onde ele colocou o até ele Cruzeiro. carimbar alguma coisa, ele vai carregar a sombra daquele áudio do início da tropa da gestão do Lourenço. Então, mas aí fica complicado. Aí, e esse tipo de clima pode atrapalhar. Um time que tá indo bem, tem todas as condições de chegar na Sul-Americana e quem sabe levantar uma taça internacional aí que o Cruzeiro faz tempo que não consegue, ainda mais pelo que passou, 3 anos de Série B, imagina só, né? E aí ganha vaga pra Libertadores também, como título, vai pra Libertadores. Cruzeiro que também tem a chance de ganhar essa vaga para a próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro, onde está muito bem, melhor do que algumas equipes, inclusive, que tem mais elenco, tem mais força e que não passaram pelo que o Cruzeiro passou nos últimos anos. Belo Obrigado, discurso. Pedrão. Obrigado, Birner. Saúde e paz a Valeu. todos e a todas. Ian. Uma ótima sexta-feira. Aquele abraço para você também. Valeu. Acabou o jogo, cabuloso classificado à semifinal da Copa Sul-Americana. Não tenho dúvida em dizer isso, tá? Eu não tenho medo de falar, não. Está classificado à semifinal da Copa Sul-Americana com esse 2-0 em cima do Libertad, lá no Defensores del Chaco, no Paraguai. Agora, quinta-feira, é só consolidar, meter 3-4, que esse time do Libertad é fraco, né? O Cruzeiro tem que jogar como ele jogou no primeiro tempo. Caiu muito no segundo tempo, viu? Mesmo assim, teve 3 chances cara a cara com o goleiro e perdeu 2 gols incríveis, né? Um com o Kaique e esse último com o Barreal. Não pode perder gol assim, né? Não fez falta, fez 2-0 tranquilo, jogou um belo primeiro tempo. Matheus Pereira tá devendo, mas o Caio Jorge e o Lautaro definiram no primeiro tempo, né? O Cruzeiro jogou bem no primeiro tempo, caiu no segundo tempo. Cabuloso deu show. Primeiro tempo espetacular. Perdeu o gol também no primeiro. O Gabriel Veron perdeu um debaixo da baliza, o Kaique e o Barreal. Só aí era 5-0. Né? Mas o futebol é assim. Né? Se fizer todos os gols, ganha de 20-0. Né? Gente, Cruzeiro venceu. Belíssimo primeiro tempo. Matheus Pereira está devendo, mas o Cruzeiro está classificado à semifinal da Copa Sul-Americana. Que me perdoe o Libertad, mas eu tenho que falar a verdade. Time fraco. E no Mineirão, o Cruzeiro vai meter 3 ou 4 se jogar com seriedade, com a seriedade que jogou no primeiro tempo hoje. Cabuloso, 2-0, está classificado à próxima fase da Copa Sul-Americana. Eu não tenho medo de dizer e não tenho a menor dúvida. O Cruzeiro está na semifinal da Copa Sul-Americana de futebol. E vamos que vamos, e foi bonito, e foi legal. Com o espírito de que seria uma decisão, né? Claro que uma primeira parte, um primeiro tempo da decisão, mas um jogo de extrema importância para as nossas pretensões de classificação na Sul-Americana e sabendo da dificuldade que seria jogar aqui, né? As características do Libertad, que é uma equipe que tem boas ideias de jogo e conta com alguns jogadores interessantes com algumas características individuais que trariam dificuldade para a gente. Mas tivemos tranquilidade, desenhamos bem o plano de jogo e fomos felizes. Em algumas circunstâncias em organização ofensiva, muito bem na organização defensiva e também nos contra-ataques. A estratégia que você usou hoje foi armar um time com 3 atacantes ali, Caio Jorge no comando de ataque, e depois, quando ficou complicado, você voltou para 3 zagueiros. Queria que você falasse sobre isso um pouquinho, a sua estratégia. Não, são circunstâncias do jogo, né? São jogadores que estavam lesionados fazia um tempo, a gente tinha que usar uma minutagem controlada, então sabíamos que entre 10 e 20 do segundo tempo era muito provável que a gente precisasse tirar Lautaro e Veron, né? Que tiveram já uma introdução de minutagem contra o São Paulo no segundo tempo, para que também eles pudessem ser uma opção eventual de início para esse jogo. E estudando a equipe do Libertad e o nosso próprio jogo, achamos que seria interessante
que eles iniciassem essa partida. E depois a utilização dos 3 zagueiros, uma forma de responder ao duplo 9, né, do adversário naquele momento, colocando muitas bolas longas e pressionando o fundo de campo, pressionando a área. Era importante que a gente tivesse um pouco mais de peso para defender a área, em função daquilo que o adversário estava propondo naquele momento de jogo. Conseguimos neutralizar e também conseguimos criar chances muito claras no final do jogo, que poderia até nos ter proporcionado um placar um pouco maior. Você abre até em cima disso, ficou esse gostinho de que dava para ter saído aqui com a classificação ainda mais encaminhada, não desprezando, claro, um grande resultado que o Cruzeiro conquista? A gente tem que ter maturidade para entender que a disputa está na metade, não tem nada decidido. Vamos ter que trabalhar bem e trabalhar muito para concretizar uma classificação com um bom desempenho e um bom resultado no jogo de volta. Claro que se uma dessas bolas tivesse entrado, a gente teria ampliado essa vantagem, mas independente disso, não muda aquilo que a gente tem que fazer para frente, que é buscar ter de novo consistência, a consistência que a gente conseguiu recuperar hoje, né? Tivemos mais consistência no jogo de hoje. Precisamos trabalhar para que isso aconteça novamente nas próximas partidas, também contra o Cuiabá e contra o Libertad. O Libertad, que conta com o experiente centroavante paraguaio Roque Santa Cruz em seu elenco, foi alvo de interesse do Cruzeiro em uma negociação que envolveu uma jovem promessa. A tentativa de contratação do atacante ocorreu após o Cruzeiro escapar do rebaixamento em 2011, mas as tratativas não avançaram devido a questões salariais e de regulamentação da equipe. Enquanto Santa Cruz continuou sua carreira em clubes da Espanha e do Paraguai, a promessa Léo Bonatini seguiu para a Europa, onde teve passagens por clubes como Juventus, Wolverhampton e Nottingham Forest. Atualmente, aos 30 anos, Bonatini atua no Atlético San Luis, no México. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!